Estou cansado. Quantas vezes no último mês você disse essa frase? Quantas vezes no último mês você ouviu essa frase? Estou cansado. E eu acabei de chegar de férias. Ao longo dos últimos meses, ali, outubro, novembro, eu conversava com a Carol e eu disse para ela assim que a gente estava desenvolvendo um vício. O vício de dizer que nós estávamos cansados. E às vezes a gente parava e falava assim, mas espera aí, eu dormi 8 horas essa noite, eu tranquilo, tive uma semana em paz, está tudo bem. Por que eu estou dizendo tanto que eu estou cansado? De que eu estou cansado? A gente viu um memezinho desses na internet que a pessoa falava assim, eu odeio quando eu digo que eu estou cansado, alguém pergunta assim, cansado de quê? E aí eu falo, estou cansado, não me importa, tá? Eu estou cansado. Fiquei pensando sobre esse espírito de cansaço que parece que se apodera da gente no final do ano. E comecei a pensar no que de fato a gente sente, ou no motivo verdadeiro para esse cansaço. Do que a gente se cansa? Porque uma coisa é a gente ter uma rotina de trabalho bastante intensa, e aí chegar em casa no final de um dia e falar assim, estou cansado. Isso é natural. Agora, outra coisa é a gente fazer do cansaço uma muleta, na qual a gente se apoia o tempo inteiro, e que vira um pretexto, um bom motivo, um bom argumento, para que a gente reclame, murmure, haja de forma sem graça, sem piedade para com os outros. E eu comecei a pensar, nós estamos cansados da nossa rotina de trabalho, nós estamos cansados por conta da quantidade de tarefas, de trabalho que nós temos, ou nós estamos cansados por conta dos nossos pecados, que continuamente andam ao nosso lado. Nós estamos cansados da nossa família ou dos nossos pecados cometidos no contexto da família, da nossa falta de paciência para com o marido, para com a mulher, para com os filhos, para com os pais. Nós estamos cansados da nossa família ou do nosso egoísmo cometido no contexto da família. Nós estamos cansados do nosso trabalho ou dos nossos pecados cometidos no contexto do trabalho, que tornam o trabalho um ambiente pesaroso para nós. Estamos cansados da nossa falta de responsabilidade para com o nosso trabalho, estamos cansados da nossa falta de diligência naquele contexto, da procrastinação de deixar para depois aquilo que nós poderíamos fazer naquele momento. Do que a gente está cansado de verdade? E eu tenho a impressão de que os nossos pecados são o motivo desse cansaço tão intenso estar sobre nós. Porque não se engane, dia 31, terça-feira, a gente vai estar aqui no culto às 10 horas da noite. Quando virar meia-noite, 1º de janeiro, o cansaço não vai embora. As responsabilidades não vão embora, o trabalho não vai embora, os problemas não vão embora. Ou nós damos um jeito nesse negócio de pecado, ou a gente vai continuar, ano após ano, usando o pretexto do cansaço para justificar os nossos pecados cometidos uns contra os outros. Mas eu fiquei pensando, me lembrei de um texto que está narrado em Lucas, em que Jesus ele usa uma figura, a figura de uma árvore, para explicar a relação que existe entre nós e os nossos pecados. Lucas, no capítulo 6, versículos de 43 a 45, o mestre diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos.
Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Parece que na perspectiva de Jesus, não é o cansaço o culpado pelos nossos pecados. Parece que na perspectiva de Jesus, não são as circunstâncias externas que moldam nossas atitudes ou pensamentos, ou que são os responsáveis por nós cometermos pecados. Na perspectiva de Jesus, nós pecamos porque existe algo dentro de nós, que é o pecado, que é aflorado em contextos específicos. Imagine você, isso aqui é uma caneca com água, é água que tem aqui dentro. Se eu chacoalhar essa caneca, o que vai sair daqui de dentro? Coca-Cola, exatamente. Não é isso? Se eu chacoalhar, vai sair Coca-Cola. Por que vocês estão falando água? As circunstâncias são como essa mão que chacoalha a caneca. Se tiver água, o que de fato tem aqui dentro, vai sair água. Se tivesse coca, iria sair coca. O nosso cansaço é a circunstância que aflora aquilo que está dentro do nosso coração. O cansaço não gera os nossos pecados, ele só traz os pecados que estão sendo muito bem cultivados aqui dentro do coração. Essa é a perspectiva de Jesus acerca dos nossos pecados. Mas a gente pode fazer assim, não, eu sei o que é a coisa certa a fazer, eu vou ficar bem tranquilo, eu vou ficar bem calmo, porque eu não vou perder a linha. E a gente tenta na força do nosso próprio braço, com os nossos próprios recursos, manter a calma ou não ceder ao pecado, mas o que invariavelmente acontece é que uma hora a gente estoura. No início do ano, fiz uma dinâmica lá com os jovens, primeiro culto do ano. Na semana que veio após esse primeiro culto, nós plantamos um pé de acerola aqui no terreno da igreja. Se você descer naquela escadinha que tem que dar para o gramado, bem de frente para a escada tem um pé de acerola. E a gente plantou esse pé de acerola. Passadas algumas semanas, eu olhei para aquele pé de acerola e falei assim, isso aqui não parece com acerola. Eu tinha um pé de acerola na casa dos meus pais quando eu era criança, eu sei mais ou menos o que é não sou um especialista no assunto, mas eu sei o que é um pé de acerola. Eu falei, isso aqui não é um pé de acerola. A gente ficou meio ressabiado com aquele pé de alguma coisa e deixou ele lá. Mas depois de algumas semanas a gente foi e plantou do lado dele um pé de acerola que a gente tem certeza, agora sim que é acerola, você pode descer lá para ver. Um colega nosso aqui disse que esse outro pé que nós plantamos não era acerola, é pitanga. Não sei, vamos ver ainda, o futuro dirá. Agora imagina você, nós plantamos aquele pé de acerola. E o tempo começa a passar e de repente começa a sair pitanga daquele pé de acerola, porque na verdade é um pé de pitanga. E aí eu digo assim, gente, mas eu me comprometi com os jovens da nossa igreja que a gente ia plantar um pé de acerola e que ia dar acerola. E aí dá pitanga. Aí eu vou lá e à noite eu venho aqui na igreja, arranco todas as pitangas daquele pé, porque afinal de contas eu me comprometi com um pé de acerola. Passa a próxima estação, o que vai aparecer naquela árvore? Pitanga, porque é um pé de pitanga. E eu vou lá mais uma vez e tiro todas aquelas pitangas daquele pé, porque eu digo, não, eu me comprometi com um pé de acerola. Na próxima estação, quando chega a época de vir o fruto, o que vai aparecer naquela árvore? Pitanga novamente. Só que agora eu perdi a linha, eu falei, eu me comprometi com os jovens que a gente ia plantar um pé de acerola. Aí eu vou no pé de acerola, do lado do pé de pitanga, colho aquelas acerolas, pego um grampeador, vou lá e grampeio as acerolas no pé de pitanga.
dali 2, 3 dias, como que vai estar aquela acerola grampeada no pé de pitanga? Podre. Assim são as nossas boas ações, feitas na força do nosso braço. Assim é você tentando lidar com o seu pecado com a sua própria força. Assim é você tentando, com as suas próprias condições, resolver o problema do pecado. Adivinha, você não consegue resolver o problema do pecado. Você tenta, não, eu não posso perder a linha, eu vou manter a calma. Pegou a acerola, grampeou no pé de pitanga. Dali a pouco, aquilo vai apodrecer. E aquele bom fruto, aquele fruto bonito que estava no seu pé, no pé correto, quando vem para esse outro pé aqui, apodrece. Nenhuma árvore boa pode produzir fruto ruim. Se a sua vida tem sido marcada por pecado, você não consegue vencer o pecado, não é culpa do cansaço. Existe algo aí dentro do seu coração com um problema. Mas existe esperança para pecadores como eu e como você. Em Cristo Jesus nós encontramos essa esperança e Ele nos dá garantias de que nós podemos lutar contra o pecado, de que nós vamos lutar contra o pecado e de que haverá vitória sobre o pecado. Então, se você tem a sua Bíblia, abra comigo agora em Efésios, no capítulo 4, a gente vai ler os versículos de 22 a 24. E esse texto eu o considero como uma espécie de fórmula para transformação. A gente não é muito dado àquela coisa assim, 3 passos para alcançar vitória, 10 passos para ter sucesso. A gente não gosta muito desse tipo de coisa. Eu espero que você também não goste. Não existem soluções fáceis. Mas esse texto, ele apresenta para nós um processo de transformação. Para você que tem lutado contra o pecado, para você que tem olhado para si mesmo e tem dito assim, eu não quero mais lutar contra o pecado. Eu já disse algumas vezes aqui que todo dia 31, no nosso culto de passagem de ano, eu tenho uma oração que eu faço a Deus. Eu digo assim, Deus, eu não quero ano que vem confessar os mesmos pecados que eu estou confessando esse ano. Eu sei que eu vou ter que confessar pecados, mas que pelo menos sejam novos pecados. Se você quer encarar com seriedade essa luta, a luta contra o pecado, esse trecho que a gente vai ler apresenta para a gente isso de forma muito poderosa. Efésios capítulo 4, versículos de 22 a 24, o apóstolo Paulo diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Esse texto apresenta essa fórmula, e existem alguns detalhes importantes nele que precisam fazer a nossa mente enquanto nós pensamos sobre a necessidade que temos de lidar com o problema do pecado. O texto começa dizendo que vocês foram ensinados. Essa é uma ação que aconteceu no passado. E especialmente nessa carta de Paulo aos Efésios, existe uma dinâmica muito, muito interessante. A carta aos Efésios tem 6 capítulos. E se você avaliar os verbos dos primeiros 3 capítulos de Efésios e os verbos dos outros 3 capítulos de Efésios, você vai ver alguma coisa muito interessante. Nos capítulos 1, 2 e 3, a maioria dos verbos está no indicativo. O que isso significa? São verbos que destacam uma condição. O apóstolo Paulo investe 3 capítulos para falar sobre a identidade daquela igreja, a identidade daquelas pessoas, aquilo que elas eram. Uma vez que vocês estão em Cristo Jesus, veja só o que vocês são. Vocês são amados, adotados, vocês foram chamados para serem conformes à imagem de Jesus. E ele vai ao longo de 3 capítulos com esses diversos verbos no indicativo, mostrando a condição daqueles irmãos. Depois, a partir do capítulo 4, 5 e 6, existe uma mudança drástica nos verbos. E agora os verbos, na sua maioria, vêm no modo imperativo.
O que isso significa? Ordens, mandamentos, orientações claras sobre a conduta. Porque se de um lado, nos primeiros 3 capítulos, Paulo dedica tempo para falar sobre o caráter de alguém que pertence a Jesus, agora ele começa a falar sobre a conduta de alguém que pertence a Jesus. É por isso que ele começa o versículo 22 dizendo: vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, ou seja, você já aprendeu. Esses passos que ele vai passar foram passos que podem ser obedecidos por conta do poder da graça de Jesus que está à nossa disposição para nos dar condições de lutar contra o pecado e de vencer o pecado. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Ou seja, você foi ensinado a abandonar o pecado. O pecado é como se fosse essa roupa que você insiste em vestir, mas nós fomos ensinados a nos despirmos do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Esses desejos que estão brotando no fundo da nossa alma, aquilo que nas versões mais antigas é chamado de concupiscência, ou seja, um desejo enganoso, eles estão nos conduzindo cada vez para mais perto do mal. Mas nós fomos ensinados a nos despirmos do velho homem. Mas veja que Paulo não diz assim: você foi ensinado a se despir do velho homem e foi ensinado a se revestir do novo homem. A gente poderia dizer que para lutar contra o pecado a gente só precisa largar o pecado e começar a fazer uma coisa certa. Mas isso seria simplesmente colher as cerolas e grampeá-las no pé de pitanga. Só despir do pecado e revestir de santidade não é suficiente. É por isso que entre o despir do velho homem e o revestir do novo homem, existe um terceiro elemento aqui no meio. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem e a serem renovados no modo de pensar. Ou seja, vocês foram ensinados a conceber, a entender as coisas do ponto de vista de Deus. Renovação da mente significa conceber a vida e toda a realidade do ponto de vista de Deus. Significa que você não vê mais os seus pecados na sua própria perspectiva. Você não os olha mais à luz daquilo que você acha que é o pecado. Você não concebe o pecado somente da perspectiva do que a sociologia diz sobre transgressões, do que a antropologia diz sobre equívocos, sobre falhas no caráter. Você olha para o pecado na perspectiva de Deus, você pensa do ponto de vista de Deus. Isso é renovação da mente. E aí o apóstolo Paulo, ele preocupado em deixar esse conteúdo muito claro, ele começa a trazer explicações, a trazer lições muito práticas do que significa despir-se do velho homem, do que significa renovar a mente, do que significa revestir-se do novo homem. Se nos versículos de 22 a 24, ele se dedica a apresentar o caminho da transformação, agora ele começa a nos mostrar como, de forma prática, isso acontece. E eu quero então pegar as palavras dele e ajudar você a lidar de forma prática com os seus pecados, para que você possa se despir do velho homem, renovar a mente e se revestir do novo homem. Versículo 25, veja o que Paulo diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, despir, e falar a verdade ao seu próximo, revestir, pois todos somos membros de um mesmo corpo, renovação da mente. Paulo vai dizer então que pensar do ponto de vista de Deus é que eu não posso olhar para os meus irmãos e tratá-los como se eles não fossem membros do mesmo corpo. E todas as vezes que eu minto para alguém, minto para um irmão, eu o trato como se ele não fosse parte deste corpo. Ou eu não me considero parte deste corpo. Logo, a mentira não carrega em si um problema meramente ético.
E a solução para a mentira não é simplesmente pare de falar a mentira e passe a falar a verdade, mas conceba a mentira do ponto de vista de Deus. E na perspectiva de Deus, a mentira é um problema grave, porque você se isenta, você se ausenta da relação do corpo, ou você tenta ausentar os seus irmãos da relação do corpo. Mas o processo é despir, renovar a mente, pensar do ponto de vista de Deus e se revestir daquilo que é certo. Então a gente poderia perguntar assim: quando que um mentiroso deixa de ser um mentiroso? Talvez alguns possam responder: quando ele para de mentir. Mas se a gente levar em conta todo esse processo de transformação que Paulo está apresentando, um mentiroso deixa de ser um mentiroso quando ele passa a conceber tanto a mentira quanto a verdade do ponto de vista de Deus. Ele abandona a mentira e passa a falar a verdade. Não basta não mentir mais, é preciso colocar alguma coisa no lugar. Quando nós abandonamos um pecado, nós abrimos um espaço no nosso coração. E se esse espaço não for preenchido por aquilo que é radicalmente oposto àquele pecado, dali a pouco, esse pecado vai voltar, ele vai se repetir novamente, de novo e mais uma vez. O apóstolo Paulo continua no versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Veja esse processo, despir. Quando ficarem irados, não pequem, não pode pecar, abre mão da ira, despir da ira. E você tem que se revestir do que então agora? De paz. Em vez de ser alguém que promove a ira, apaziguem a ira, ou seja, sejam promotores da paz. Agora, o que é a renovação da mente nesse versículo? E não deem lugar ao diabo. Pensar do ponto de vista de Deus sobre a ira é olhar para ela e ver que todas as vezes que você é alguém irado, é alguém iracundo, é alguém que promove a ira e promove aquilo que vem por decorrência da ira, você dá lugar ao diabo. Isso é pensar do ponto de vista de Deus, é renovação da mente. Mas o contrário também é verdade. Todas as vezes que você é um promotor da paz, você dá lugar para que o próprio Deus opere na sua vida e por meio da sua vida. Ele continua, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Versículo 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Veja o processo, despir, renovar e revestir. No início do versículo 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, você tem que se despir de palavras torpes. Eu cresci na igreja, minha família foi para a igreja quando eu tinha 5 anos. Eu cresci ouvindo que palavras torpes eram palavrões. Então, não pode falar palavrão. Mas dentro desse contexto, torpe é muito mais do que palavrão. O significado de torpe é podre. Torpe é a acerola que eu tiro do pé de acerola e grampeio no pé de pitanga. É estragado, é podre, vai apodrecer. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos falar palavras torpes, mas devemos falar palavras que sejam úteis e que transmitam graça para as pessoas que ouvem. O filtro é o buraquinho desse filtro é um pouquinho menor, porque se fosse simplesmente, não fale palavrão. Cresci numa família que não fala palavrão, esse aqui, tô limpo, tô bem. Mas o objetivo de Paulo é dizer que nós não deveríamos usar palavras que não transmitam graça. Uma palavra torpe não é só um palavrão, mas é qualquer palavra dita que é inútil,
que não produz algo de bom na vida da outra pessoa. Uma palavra torpe é aquela reclamação constante do tipo assim: estou cansado. O que isso produz de bom à nossa volta? Palavra torpe é qualquer conteúdo que sai da nossa boca e que não tem por propósito abençoar as pessoas que estão à nossa volta. O fundador do seminário que eu estudei é um senhor de bastante idade já, e ele é conhecido por ser um homem que fala pouco, bem pouco. Algumas vezes a gente no refeitório do seminário sentava na mesma mesa ali com ele, na expectativa de que ele ia falar assim e marcar a sua vida, né? E era difícil fazer uma conversa fluir muito dali. Num dos meus anos no seminário, eu morei com o neto dele, no alojamento do seminário. E o neto dele falou assim, a gente conversando sobre o avô dele, o neto dele falou assim: meu avô fala pouco, mas é que meu avô fez um compromisso com Deus de só dizer alguma coisa quando ele de fato tivesse algo para dizer, algo que fosse abençoar, algo que fosse edificar, em obediência a esse texto aqui. Você já imaginou a revolução que seria se as nossas palavras passassem por esse filtro daquilo que edifica, daquilo que é necessário, daquilo que transmite graça? Nós viveríamos uma revolução nos nossos relacionamentos. Mas veja o que é a renovação da mente, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Todas as vezes que as nossas palavras não transmitem graça, são palavras inúteis, é um conteúdo que não tem propósito algum, que não seja o propósito de abençoar, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Renovação da mente, ou pensar do ponto de vista de Deus sobre o uso das nossas palavras, é entender que a qualidade das nossas palavras tem a ver com o fato de nós entristecermos ou alegrarmos o Espírito de Deus. Você quer alegrar Deus? Olha que afirmação interessante. Você quer fazer Deus feliz? Use palavras necessárias que edifiquem e que transmitam graça. Ele continua, versículo 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se assim como Deus os perdoou em Cristo. No versículo 32, no versículo 31, ele começa falando aquilo que nós devemos nos despir, abrir mão, e me chama a atenção um detalhe nesse versículo: livrem-se de toda amargura. Não pode ter nem um pouquinho assim, nem uma gotinha de amargura aí dentro. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia. Você consegue pensar nesses pecados e na sua própria vida? Ou pensar nesses pecados e nas nossas reuniões de família, que algumas vezes viram um balaio de gato com gritaria, com acusações, com colocações, com palavras mal utilizadas? Ele diz: livre-se disso, para com isso, absolutamente tudo isso, abre mão disso. Mas, todas as vezes que nós retiramos o pecado do nosso coração, nós abrimos um espaço, que se não for preenchido por algo que é radicalmente oposto ao pecado, aquele pecado volta e dá o seu fruto novamente, de novo e mais uma vez. É por isso que ele diz que nós precisamos nos revestir de quê? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Mas como eu posso fazer isso? Renovação da mente, pensando do ponto de vista de Deus. Qual é a percepção, qual é a opinião de Deus sobre esse assunto? Perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ira, gritaria, calúnia é uma evidência
de que você não entendeu o perdão que você recebeu em Cristo. Quando nós entendemos o tamanho do perdão que nós recebemos em Jesus, não existe pecado ou ofensa grande demais que tenha sido cometida contra nós que nós não possamos perdoar também, porque as nossas ofensas contra Deus eram grandes demais. Logo, não existe alternativa a não ser a de ser compassivo, bondoso, misericordioso. Não existe espaço ou cenário em que o pecado, em que nós tenhamos licença para pecar, desculpa para pecar. Mas longe disso ser um fardo, longe disso ser um peso colocado sobre os seus ombros, esse trecho de Efésios é esperança para o seu coração, esperança para você que tem lutado contra o pecado, para você que tem tentado lutar com as suas próprias forças. E eu sei o que tem acontecido, você tem grampeado a cerola num pé de pitanga, e as suas legítimas tentativas, as suas tentativas que são interessantes, elas são insuficientes. Não basta tirar o pecado e colocar alguma coisa boa no lugar. Você precisa ter a mesma opinião de Deus sobre o seu pecado e sobre os acertos, e sobre aquilo que é correto, sobre a vida de santidade. Nós estamos terminando esse ano. O próximo ano não vai mudar se você não mudar. O próximo ano não vai ser diferente se você não for diferente. E você não vai conseguir mudar e ser diferente sem o poder que existe na graça de Cristo Jesus. Existe esperança para você lutar contra os seus pecados. Você precisa abrir mão deles, se despir do pecado. Mas você precisa renovar a sua mente, pensar do ponto de vista de Deus e se revestir deste novo homem que foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, que se baseiam, que partem, que vêm da verdade, que é a palavra de Deus. Existe esperança para você lutar contra o pecado, porque em Cristo Jesus nós temos toda a graça necessária para lutar contra esse pecado. Não espere o próximo ano para começar essa luta. Não espere o próximo ano para começar esse empreendimento de graça, porque a graça está disponível hoje e agora. Existe possibilidade de esperança para você agora. Não é no dia 1º de janeiro, é hoje. Você pode começar hoje a lutar contra o pecado. Faça isso se aproximando cada vez mais de Deus. Faça isso buscando cada vez estar mais perto dEle. Porque quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais condições nós temos de acessar essa graça. E uma vez experimentada essa graça, nós temos condições de lutar contra o pecado. Que o seu 2019, este ano, seja marcado por um intenso processo de transformação, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai de amor, a tua igreja está reunida mais uma vez aqui, reunida em torno da tua palavra, buscando o discernimento e a sabedoria que o Senhor tem para oferecer. Nós fizemos isso 52 vezes esse ano, e fizemos isso porque acreditamos que por nossas próprias forças nós não conseguimos lutar contra o pecado, que nós não temos condições, nós não carregamos em nós mesmos os recursos necessários para isso, mas a tua graça operando em nós, nos dá força, nos dá poder para lutar contra o pecado. Então, Pai, em nome de Jesus, que este ano, os poucos dias que faltam para encerrar este ano, sejam marcados por um profundo desejo e por uma profunda busca por este processo de transformação. Nós agradecemos porque nós já fomos ensinados a nos despirmos do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Nós já fomos ensinados a nos revestirmos do novo homem. Nós já fomos ensinados a termos nossa mente renovada e a pensar do ponto de vista do Senhor.
Então que a nossa vida seja marcada por santidade em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.